levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está sobre você. Em toda a história da humanidade, a gente vai ver sobre as trevas e a luz. Lá no Gênesis, quando Deus olhou para a terra, estava tudo caos e as trevas cobriam a terra. Mas Deus teve uma atitude. Ele falou, haja luz. Ele criou a luz para acabar com as trevas. E quando a luz chegou, as trevas foram embora. Quando Jesus veio, quando Deus enviou Jesus para a terra, que ele nasceu, na mesma época nasceu João Batista. E quando os dois estavam operando na terra, a terra estava também num momento de trevas terrível. Mas João Batista começou a pregar o evangelho. Ele começou a pregar o reino de Deus que estava chegando. E o reino de Deus chegou para mudar o status quo. Toda vez que Deus chega, ele vai mudar o status quo. Jesus veio mudando a história, mudando o calendário, mudando a nossa existência. Jesus veio dissipando as trevas. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não anda em trevas, porque eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a resposta de Deus para essas trevas. E também Jesus olhou para os discípulos e falou para ele, vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma candeia, não pode colocar debaixo da mesa, tem que colocar no velador. Todo cristão que nasceu de novo tem que ser colocado no velador. O problema da humanidade atual é que os cristãos estão escondidos, sentados no banco de igreja, em vez de estar lá brilhando, colocando as mãos sobre os enfermos, expulsando demônio. O cristão está nessa terra para brilhar. Vós sois como astros, como estrelas. Nós nascemos de Deus para brilhar e para reinar. A igreja, se cada cristão levantar, resplandecer. O problema é que sempre vem na igreja, desde os primórdios, é que tem um sistema onde o cristão ele se acostuma a ficar no banco da igreja. Volta lá como fosse do Velho Testamento, onde uma tribo, onde um grupo de pessoas que ministravam somente. E como no sistema, se você olhar na igreja tradicional, é assim. Sempre é assim. Sempre coloca um cristão, é como que ele fosse o cristão leigo e o cristão que é o sacerdote. Mas nós não vemos isso nos ensinamentos de Jesus. Muitos que se converteram quando Jesus curou eles, tipo o gadareno, Jesus já mandou ele, vai levar boa notícia para a tua terra. Nós vemos que o eunuco, quando recebeu o evangelho e foi batizado, ele voltou para o seu país, ele já voltou para o seu país para falar de Deus naquele país. Então o cristão, quando ele já se converte, ele, na verdade, o cristão novo convertido é o fogo de Deus, é o brilho de Deus, porque quando o cristão se converte, ele já sai contando para todo mundo os milagres e as maravilhas de Deus, ele sai brilhando. Quando a mulher samaritana, quando ela ouviu Jesus conversando com ela, e as boas novas, que ela ouviu a boa nova, ela falou, eu não posso ficar com essas boas novas só para mim. Ela saiu, foi lá na cidade e trouxe um monte de gente para ouvir a palavra de Jesus. Esse fogo, esse brilho que cada cristão tem que sair pelo mundo, não pode ficar escondido dentro de um salão, dentro de um lugar ali. É esse o resplandecer, levantar e resplandecer, levantar e brilhar, porque a terra está carente. As pessoas estão com problema de ansiedade, depressão, pessoas não querendo mais viver por causa dos problemas que está tendo na terra. Nós estamos vendo situações pressionando a humanidade. E a criatura está gemendo, esperando o quê?
a manifestação dos filhos de Deus. O cristão levantar, ir lá e resolver a situação e brilhar. E outra coisa, o evangelho para nós, na nossa vida, tem que ser um evangelho real. O evangelho das boas notícias, porque onde entra Jesus, o evangelho é assim, Jesus é o começo da alegria e o fim da tristeza. O começo da saúde e o fim da doença. Ele é o começo e o fim. Ele é o fim da depressão. Ele é o fim da tristeza. Ele é o fim da pobreza. Ele é o fim da morte. Jesus nos dá vida eterna, prosperidade, alegria, saúde. Tudo que diz respeito à vida já está conquistado na cruz. Essa é a boa notícia. Então nós temos essa boa notícia para levar para as pessoas. Podemos chegar para as pessoas e falar: para de sofrer. Você não precisa mais sofrer. Para que você está sofrendo? Se toda a tua dívida está paga, as maldições já foram cravadas na cruz, Ele já te libertou, Ele já deu direito a você ter direito a comer da árvore da vida, ao teu nome escrito no livro da vida, a você ir para o céu e ter o céu na terra. Jesus, Ele muda tudo na sua vida. Jesus é a solução para o mundo. Jesus está sobre nós, a luz de Jesus está sobre nós, e nós podemos compartilhar essa luz, porque o que nós temos recebido dele é glorioso demais. Olha a nossa vida. A vida do cristão é uma vida plena. O cristão vive acima de tudo, das circunstâncias. As circunstâncias, as trevas não têm poder na vida do cristão, porque o cristão é a luz. Então, onde o cristão chega é que as trevas vão embora. Não é onde as trevas vai sufocando o cristão, vai pressionando o cristão. Não! A luz é sempre mais poderosa do que a terra. A luz, onde ela entra, as trevas vão embora. Então, onde chega um cristão, no seu trabalho, você pisou lá, você já começa a decretar. Aqui não. Aqui a luz do Senhor brilha aqui no meu trabalho. Aqui eu reino. Aqui eu vou brilhar. Aqui o diabo não vai operar. Aqui não vai ter morte. Aqui não vai ter tristeza. Aqui não vai estar gente sofrendo. Porque aqui a luz do Senhor vai brilhar. Você tem que fazer diferença onde você está. Onde você pisa, o chão muda. Onde você chega, transforma. O deserto vai virar jardim do Éden, por onde o cristão passa. Então o cristão tem que assumir a posição de que ele tem, do que ele é, e brilhar.